Fala pessoal, mais um Gridcast aqui diretamente do estúdio da Talento Lab Studio. Aqui do meu lado, Ana Paula Alfaia. Olá, tudo bom? Sou Ana Paula Fai, especialista em marcas e design, estratégia de marcas. E hoje nós vamos conversar com as meninas do Universo Íntimo, entender, né, ouvir a história de como nasceu todo o negócio, de onde surgiu a ideia de trabalhar nesse segmento. E apresentando aqui para vocês a Elaine e a Érica. Bem-vindas, meninas. Obrigada, obrigada, Paula. Obrigada, Thiago. Mais uma vez, assim, eu fico muito feliz aqui estar no Gridcast, o podcast onde o sonho, o trabalho e a conquista se encontram, recebendo essas duas empresárias com essa história magnífica da empresa delas. A gente fica muito feliz por vocês aceitarem o convite, tá? A Muito gente que obrigado por estar agradece o aqui. convite. Meninas, então, a gente queria entender, né? A gente quer falar, na verdade, começando, já elogiando, né? O Universo Íntimo, o trabalho de vocês, maravilhoso. E eu queria entender, assim, como nasceu, né? Essa ideia, né? Como nasceu a ideia de chegar, de montar uma loja de conteúdo e produtos adultos, né? Porque vocês nasceram, e já foram mudando todo esse segmento e a fala também sobre prazer, sobre saúde, sobre autoestima no universo feminino, mas também no universo geral, masculino, que vocês têm um público, né, mais amplo. E a gente queria entender como que nasceu, como de onde veio, como que surgiu realmente a ideia do negócio, né? Bom, Paula e Thiago. Eu começo, Érica, porque. Tá. Gente, assim, é muito louca a nossa história, né? Porque quando fala sobre o universo íntimo, fala do antes, né? De como tudo de fato começou. E assim, falar da Universo Mente é um orgulho gigante, porque fala sobre. Eu sempre falo que eu já nasci empreendedora, né? Para iniciar a história, eu comecei, eu sempre tive muito espírito de empreender. Eu quero algo diferente. Então, assim, eu sempre fui testando muito. Eu lembro que antes da Universo me chegar, eu acho super interessante contar essa história. Eu testei vários segmentos e um deles a gente sempre conta porque é muito até divertido a certo ponto a gente começou com o AT Cards, que era a venda de Uma gráfica é rápida. uma gráfica rápida, né, que a Sim. gente inventou. Eu não sabia, eu descobri que a Erika ela sabia fazer Nós já distribuímos impressões. cartões de visita, num quiosque no Pátio Belém. Foi mesmo. Então eu já sabia fazer essa parte de gráfica, né? De banner, panfleto, essas coisas assim, rápido. A Elaine descobriu aí, achando que a gente podia montar um negócio. E aí eu tinha essa loucura, né? Gente, eu passei por várias. Eu disse, não, Érica, vai fazer o seguinte: como eu quero abrir um próprio negócio, que eu sou empresária, então Uhum. assim, tu faz o cartão e eu vendo. E aí, gente, foi uma loucura, porque deu certo no início, deu certo, nós tivemos vários clientes, mas pensa, eu Dá pegava muito cartão, trabalho. tipo, se eu chegasse aqui e falava assim, opa, tem um cartão de visita, aí eu pegava o cartão de visita, aí eu apresentava esse layout para as pessoas falavam assim, você sabe fazer esse cartão? Sim, fazemos. A Tecad produzia tudo, então tudo eu inventava. Sim. Só que, na verdade, nós não tínhamos estrutura. Eu levava para a Erika fazer, tipo, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa queria fazer um cartão brilhosinho, que é aquele papel crochê, e a Uhum. gente não tinha essa estrutura. E eu descobri que botar contact em cima e fazia assim uma pressãozinha, ele ia ficar lisinho e bem, eu sei, Brilhoso. bem brilhosinho. E então a gente iniciou, a gente foi tentei abrir uma esmalteria que era uma loucura, né? Todo mundo queria abrir esmalteria. Mas assim, para resumir, então eu falava sobre realmente de empreender. E aí na faculdade, no curso de administração, é, eu tinha um professor, o professor Sérgio, ele é até bastante conhecido, né? Ele deu uma temática, deu pra gente, na realidade, um trabalho, né? De abrir uma empresa. A gente tinha que formar uma empresa. E aí eu aproveitei. Aí eu falei assim, bom, Érica, vamos buscar junto com o nosso time, né? Nossa Antes a gente fazia faculdade junto, tá? Fazíamos Ah, faculdade sim. juntas também, tá? E aí, eu falei assim, vamos montar um motel temático. Essa era a pegada. Vamos montar Um trabalho na faculdade. É um Sim, trabalho de faculdade, né? Nós tínhamos que fazer essa Disciplinar, apresentação. né? isso. Exatamente. E aí, a Érica, nesse dia, ela foi e visitou um sex shop, né? E quando ela visitou, como a Érica já sabia que eu queria empreender, queria algo diferente, ela trouxe uma canetinha, na época, uma canetinha comestível, né? Só que ela veio de lá e falou, Elane, eu achei o teu segmento. Ele é um segmento que eu achei a tua cara de verdade, tu vais ficar encantada. E eu acho que é um segmento muito bom, muito lucrativo. Eu falei, então tá, vamos lá visitar. E quando eu entrei, eu já entrei com um olhar
sabe, empreendedora, ela leou, eu quero abrir um próprio negócio e vai dar tudo certo. Aí nós fizemos, eu lembro que antes de eu visitar esse local, nós fizemos uma apresentação na faculdade e foi um verdadeiro sucesso, gente. Quando eu fui apresentando essa caneta, falando que ela fazia parte de toda a nossa dinâmica lá, né, da apresentação do nosso trabalho, e aí eles ficaram encantados. Provaram, né, o sabor, e todo mundo queria ganhar. Eu falei, caraca, eu tenho que ir lá ver. Eu tenho que ver, realmente conhecer essa loja. E aí nós visitamos a loja, eu fiquei encantada, gente, de verdade. Então, de uma Só caneta comestível. nasceu a ideia. Nasceu a ideia. Nasceu a ideia de empreender nesse segmento. Só que o que foi bacana, quando eu entrei, eu percebi que eu tinha um pouquinho de vergonha. E a gente passa por essa experiência, né? Então eu sabia que na frente era a lingerie, que lá atrás tinha aquela portinha, com uma estrutura que não agradava muito, porém eu queria conhecer. E aí a própria vendedora na época lá falou sobre a rentabilidade. E é isso, como nós somos muito capitalistas, né? A gente pensou, não, vamos investir nesse negócio que eu acho que vai dar certo. Só que muita coisa que eu vi, eu não me agradava muito. Porém, eu sabia que era um segmento que a gente podia trabalhar de uma forma mais leve, mas como colocar isso tudo no mercado? E aí eu falo que começou a nascer o Universo Íntimo. Eu passei, acho que durante dois meses, ou 2 anos, trabalhando com a parte de revenda, porque eu pensei assim, para a gente começar, eu preciso entender muito do segmento, eu preciso entender quais são as dores que os clientes Sim. têm. E aí eu fui revender. Primeiro comecei com gelzinho, depois eu fui buscar produtos mais apimentados, e eu percebi que eu comecei com uma sacola de plástico, né, Érica? Era uma sacolinha de plástico, sacoleira, mas era uma sacola nada muito bonitinha. Mas Sim. eu trabalhava no shopping, trabalhei no shopping durante 10 anos, é onde a gente tem loja, né? Eu trabalhei durante 10 anos lá. E começou a se espalhar, né? As pessoas me chamavam de Ingrid Guimarães. Eu lembro que na época, como eu trabalhava com esse segmento, né? As pessoas Tava já no auge. sabiam, estava no auge e tudo. E aí eu comecei apresentando, né, alguns produtos, e aí de uma sacolinha já passou a uma mala maior. E eu fazia, eu lembro que na época o meu próprio carro eu fazia de loja. Tipo, eu ia na frente de um local, tinha uma concessionária próximo do meu trabalho, e eu ia visitar na hora do intervalo elas. Eu abria as portas do carro e elas iam. Eu fazia o atendimento lá dentro, vendia para elas lá dentro. Então começou com uma sacolinha, depois começou com uma mala, e depois eu já abria o porta-mala do carro, e aí depois eu comecei a agregar outros serviços. E isso foi surgindo ao Universo Íntimo. Através desse trabalho, que depois de quase 2 anos e pouco, não foi? Eu decidi que eu já tinha público suficiente, eu tinha cliente suficiente, que eu não tinha mais tempo de trabalhar mais, né? Eu precisava sair da CLT, né? E ter o meu próprio negócio. Então, eu dei a cara mesmo, eu fui lá e abri meu CNPJ, pedi demissão, né? E abri minha própria empresa. Então, foi assim que surgiu o Universo Íntimo. Foi de um trabalho de faculdade. E desse projeto, hoje é o que nos faz todos os dias levantar, assim, com amor mesmo, para transformar vidas. Muito bacana, né? Só ela falando sobre questão de faculdade, eu me lembro também quando na época de acadêmico, né? Eu era muito assim, eu desenvolvia um projeto na faculdade e eu já queria vender esse projeto para alguém, por caso, para o empresário. Então, tipo, parecido com vocês aí, pegar esse ambiente acadêmico, né? E realmente testar, né? Ver realmente que você está ali envolvida naquela faculdade, praticamente ir para o mercado e você fez o que geralmente as pessoas não fazem, né? Que é já empreender, né? Dentro do ambiente acadêmico. Muito legal. E assim, como a Elaine já estava procurando muito tempo, porque é mais empreendedora que eu. Então ela já estava há muito tempo nessa, querendo um negócio, só não Sim. casava nada. Tinha pensado em várias coisas, e assim, não vinha aquela paixão pelo negócio, né? Porque você tem que ter a paixão pelo negócio. Eu ia comentar sobre isso, né? Empreender no Brasil é uma necessidade. As pessoas começam com necessidade. Como ela falou, a gente é capitalista, a gente é
obcecado por, né, faturar e tudo mais. Mas depois se torna um sonho, e é a construção de um sonho que necessita de coragem. E aí, quando a gente encontra a paixão dentro daquele negócio, é quando nasce realmente ali toda Deu aquela match. conversa É quando que deu a gente match. tem de missão, visão, valores, a gente nem fala sobre isso ainda no início de um negócio, mas ele já Sim, nasce ali, né? A gente já Sim. começa a criar o propósito do nosso negócio sem saber, a gente já está criando. E foi sim, isso, Porque foi assim, realmente eu é digo que foi paixão à natural. primeira vista. Que foi. quando chegou com um segmento assim, e era um segmento bem assim, bem novo mesmo, assim, da gente não ter conhecimento de Sim. nada, assim, não sabia de nada. Empreender em qualquer coisa Então, já tem que assim, ter coragem, ainda mais no teu segmento, então tinha que ter muito, muito cara de muito. pau também, porque é um tabu. É, Até hoje é um tabu, então há anos atrás também ainda era mais forte ainda. isso. Então É. foi um ato de coragem realmente empreender nesse. E uma das coisas assim que eu enxerguei muito, sabe? Eu sabia que é um segmento que ele fala sobre saúde íntima e bem-estar Sim, pessoal. Então, assim, o que que a gente poderia fazer para transformar isso em algo onde desconstruísse essa imagem marginalizada que as pessoas têm sobre um segmento para adulto, né? Que no caso sexy shop, né? Como desconstruir essa pegada? Porque, assim, sexy shop você vê em todos os lugares, praticamente em qualquer esquina você vê. Só que essa imagem que as pessoas têm deturpada, muitas vezes ela vem associada ao próprio layout, à própria comunicação. Sempre foi contada A há própria muito tempo história que foi também. contada durante muitos anos. Agora tu imagina só. Nós como empresárias, a gente sempre pensou assim: estamos num segmento desafiador, estamos, mas precisamos desconstruir. E a Sim, gente vem fazendo isso ao longo desses anos, mas é muito desafiador. Eu sempre falo assim, eu sempre dou um exemplo, né? Eu lembro que na época da esmalteria, explodiu esmalteria tudo quanto é lugar, porque se fosse um segmento, não estou dizendo que é fácil, uhum, todo empresário, ele passa por desafios e tá tudo certo, mas empreender nesse segmento de loja para adulto é muito desafiador, porque eu falo que são desafios também que fala sobre um segmento que foi nichado durante muitos e muitos anos de uma forma muito negativa, sim, que as pessoas que olhavam, eu já falo assim, olhavam porque a Universo Íntimo, ela trouxe esse olhar diferente. Mas quando se falava em sexy shop, gente, é assim, pornografia, só frequenta eh, pessoas que só vão para usar para sacanagem, literalmente, sim. sabe? Então, era muito vulgar. Então, você desconstruir, trazer para o mercado, dar, eu falo assim, dá a cara a tapa mesmo, porque você sabe que você vai ter muitas negativas. Mas a gente entendeu que ia ser uma construção que iria nasceu o que hoje é o universo íntimo, né? Que a gente fala sobre transformação, a gente fala sobre saúde íntima, bem-estar pessoal, a gente fala sobre autocuidado, autoconhecimento, a gente tem parcerias, por exemplo, também com ginecologistas que frequentam a nossa loja, fisioterapeutas, ou seja, imagina o quanto grande é e o quanto é saudável ter um segmento desse que vai favorecer a tua vida íntima, mas não só a tua vida íntima também, a tua vida pessoal, o teu autoconhecimento também, né? E Sim. a importância, né, de fortalecer a união entre os casais. Sem dúvida. É uma missão, né? Já tem uma missão, você já tem uma missão dentro, né, do que vocês estão dispostas a entregar como empresa e tudo mais. E aí a gente também quer saber, né, como que foi esse momento que tu contou a história de começou no carro e como chegou a ter uma loja em shopping. Como foi esse momento ali de falar, não, agora a gente vai avançar um pouco e vai para o shopping. Como foi também a forma de aceitar das lojas ali, aceitarem vocês ali naquele ambiente. Teve algum momento, assim, que vocês pensaram: "Será que a gente tomou a decisão certa de trazer para o shopping, ou a gente está desafiando realmente um novo mercado e tudo mais?" Foi muito desafiador, gente. Assim, vocês não fazem ideia. Eu até costumo falar que os momentos mais difíceis foram eh, foi o ponto principal do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento mesmo, da nossa marca, né? Mas a gente passou foram 8 anos na rua, né? A Sim, gente começou loja de rua e a gente, na época, eu lembro que a gente já tinha aquele conceito também, era assim, mas
mais leve, mas tinha aquele conceito, sabe, de um sex shopping, que as pessoas olhavam e falavam assim, tanto que tinha até plaquinha sex shops, colocava, porque a gente foi aprendendo, porque as pessoas, elas costumam dizer o seguinte, eu vou me formar em administração e depois eu vou estar preparada 100% para administrar um negócio. Não, você administra ele, vai vivendo todos os dias e vai aprendendo, Sim. né? Eu falo. E assim, levar para dentro do shopping, então nós passamos por várias etapas e não foram etapas fáceis. Por isso que eu falo assim, que ter um segmento onde, tipo, uma sapataria, muita gente tem, mas para uma loja para adulto, já as pessoas têm que estudar muito, saber o que que eu posso trazer para esse segmento diferente. Então, assim, a gente começou na rua, aí depois a gente foi passando por uma outra unidade, foi transformando, e a gente foi de fato Uhum. transformando, foi se moldando. O que que, quando uma pessoa entrava na nossa loja, o que que você acha que a gente pode fazer de diferente? Onde a gente começou a perceber quantas pessoas se sentiam envergonhadas de entrar na loja, mas elas queriam consumir o nosso produto. Então, assim, a gente foi moldando, né? Moldando estrutura, comunicação. A gente sempre. Eu lembro que no início a gente comunicava de um jeito, não era de forma vulgar, mas era uma comunicação, né, diferente do que é hoje, né? Sim. E depois nós fomos transformando cada dia mais as nossas unidades, as nossas lojas, né? Mas a decisão de ir para dentro de shopping center foi uma decisão muito bem pensada, além da questão da segurança, né? Que a gente fala muito hoje sobre a segurança de loja dentro de shopping. Eu não vou falar que é 100% seguro, mas Bem a gente melhor, consegue se sim. sentir mais segura com toda certeza. Mas a gente recebeu esse convite e foi assim para a gente desafiador, porque você sai de uma loja de rua com um valor X, você vai para dentro do shopping que é 3x, né? Sim. Mas eu tinha certeza que a gente ia conseguir. Porque no começo nós não nos víamos dentro de shopping, essa que é a realidade. Porque manter uma loja dentro de shopping e falar assim, cara, Eu ia é falar para vocês, porque empreender já é difícil. Imagine com uma loja dentro do shopping, dentro do segmento que é específico de um nicho. Então, realmente é ultra Mas mega. sabia que muita gente perguntava para os seguranças se tinha esse tipo de loja no shopping? Pois é. E normalmente eles indicavam que a nossa loja era Dessa atrás feira. do shopping. Então eles diziam assim, olha, aqui atrás do shopping tem uma loja. Então, assim, já existia uma procura. Então, de certa forma, quando a gente foi, A mesmo demanda sabendo. existia. A Sim, demanda Era uma existia. luta. Mas eu acredito que essa demanda ela existiu muito porque nós estávamos colados do Pátio Belém. O que acontecia? Não sei se podia falar, mas Pode falar. Nome do shopping. Mas eu recordo que o fato de estar bem pertinho, as pessoas perguntavam dentro do shopping onde é que era o universo íntimo. Sim. E aí os seguranças acabavam indicando a loja fora do shopping. Então, o shopping teve muito essa pegada de trazer a gente para dentro. Porém, como é que a gente faz para trazer um layout diferente para shopping center? E a gente foi construindo desde aí. Então a gente percebeu que a mudança do layout ela era necessária. Mas eu falo assim, a construção do Universo Íntimo foi uma mudança nossa também, viu? Porque não dizem que a empresa é a cara do dono? Eu Sim. posso afirmar para vocês que quanto mais a gente buscava conhecimento, mais as coisas iam se transformando e modificando. A Erika fala que eu sou a rainha da obra, mas é porque na medida que as coisas iam mudando dentro de mim, Em 6 meses ela fazia uma obra dentro da loja. iam mudando dentro de mim, eu ficava pensando, caraca, eu tenho que mudar isso aqui da estrutura. Porque eu ia identificando em cada cliente aquilo que era necessário mudar dentro do local. Eu falava, não, isso aqui a gente vai mudar. Não, a comunicação tem que ser agora assim. Então, cada movimentação que ele me passava, cada informação, eu dizia, eu preciso fazer isso para que as coisas, para que eu melhore ainda mais, para que a experiência do cliente seja melhor. E isso foi acontecendo ao longo desses 8 anos que a gente ficou na rua, não foi, Erika? E quando a gente foi para o shopping, a gente estava um pouco mais preparada. Eu ainda vou falar, um pouco mais preparada. Não quer dizer que nós estávamos 100% preparada, não. Passamos ainda um desafio muito grande dentro do shopping, porque tivemos preconceito com próprios lojistas mesmo, né? Que eles não queriam que a nossa loja estivesse dentro do shopping, mas graças a Deus a gente tem um carinho muito grande
pelo Bona, né? Eu posso falar também, né? Pelo Bona, que é o superintendente de lá e que sempre acolheu a gente muito bem mesmo. Nós somos muito grata a ele também, porque ele quis e ele também, junto com a gente, indiretamente, também enfrentou Sim. os desafios Apostou, ele dele. apostou também. Apostou no nosso segmento e foi desafiador, porque você ter essa loja e assim, quando a gente e foi tão, eu falo assim que o shopping aceitou a gente e foi nós fomos tão acolhidas, sabe, com o nosso segmento, porque eu lembro que quando a gente estava dentro do Pátio Belém, tinha na frente da nossa loja, além da Universo Íntimo, ainda tinha Universo Íntimo Boutique, que foi se mudando, foi reformulando, foi mudando, ainda tinha sex shop. Hoje não Com a tem placa. mais, mas tinha e eles Caso permitiram, ficasse a dúvida, Sim. só para identificar que era uma loja para adulto. E assim, hoje não tem mais, né? A gente mudou muita coisa, nossa, mudou muito mesmo. A gente tem o maior orgulho hoje do ambiente, onde a experiência que você tem dentro da loja, de tudo, porque muita coisa mudou mesmo, não é mais o mesmo formato. E isso fala sobre o nosso crescimento, a preocupação com o cliente, mas acima de tudo, né, a gente fala sobre a nossa transformação. Porque para você, tem aquela frase que diz que a gente fala que o coração está cheio, a gente transforma aqui e transforma também o que é do nosso empreendimento. Então, hoje ela está num formato que está deixando cada dia mais a gente orgulhosa. Porque, é como eu falo, é desafiador, mas nós passamos por muitos preconceitos fortes, viu? E foram Sim. preconceitos de rejeição total mesmo, dentro de shopping, onde tinha lojista que falava, queria saber por que nós estávamos lá, sabe? Preconceito das pessoas falarem, tem que tirar esse objeto aqui. Como, por exemplo, uma vez a Erika até tá falando, né, sobre até uma algema que lá na vitrine, aí ele o gerente disse, tem que ser tirado. A gente mandar também para outros shoppings o nosso mandar com o interesse de ter a nossa loja dentro de outro shopping e a comunicação ser uma comunicação que agredia a gente, porque imagina, você tem amor pelo seu próprio negócio, né? E aí tu percebe que as pessoas, elas não só te olham diferente, Tipo, como fosse o patinho feio, né? exatamente. E E assim, também tem um local, que eu não quero citar o nome aqui, que nem é shopping, que nem merece ter nossa loja lá. Foi uma pessoa dessa, assim, que quando a gente foi né, pedir se tinha loja, aí não foi diretamente, porque não podia, né, ser tanto preconceito, mas deu a entender, tipo assim, que a nossa loja não cabia dentro do local lá. Eu falei, realmente não cabe, querido, porque aí Sim. não chega nem aos Não nossos faz pés. Então, assim, isso a gente ouviu um pouco, assim, um pouco não, bastante de outros shoppings, não do que a gente teve a primeira loja, mas dos outros a gente teve sim. E alguns também que voltaram atrás depois, que tiveram no início esse não e depois quiseram. É porque também eu ia comentar sobre isso, né? Quando vocês começaram, o mercado era outro, e aí o público ele também muda, né? Ele também evolui. E aí quando tu fala que a marca ela foi construída, que vocês foram construindo esse legado, aprendendo e tudo mais, é o mesmo sobre o público de vocês, né? O público ele É. foi evoluindo. A gente tem hoje em dia perfis de consumidores totalmente diferentes também. Consumidores hoje em dia são muito mais exigentes e eles são também ligados a vários canais. Então, a gente consegue encontrar loja de conteúdo adulto, de produto adulto, em qualquer site, mas a gente quer ter experiência, a experiência mesmo, né, ao vivo, presencial. Então, a gente chega no shopping, se não tiver uma loja de um segmento tal, ou alguma, né, do que a gente está procurando, a gente estranha. Paulo, E o conhecimento também, por exemplo, assim, quando não conheciam a loja, aí as pessoas tinham, conforme elas vão conhecendo, e elas vão vendo que não é tudo aquilo que elas pensavam, porque assim, o nome já diz preconceito, então ela tem um preconceito de uma coisa que ela não tem conhecimento. Então, a primeira vez que ela entra na loja, que ela vê a forma da abordagem, quanto é menos do que realmente eles pensam que é, aí uma passando para outra, fala, bom, não é bem isso. E a gente sentiu isso quando a gente participou da Paranegócios, que era um stand, então era muito mais fácil para todo mundo entrar, porque estava passando ali, então não tinha aquela coisa de, eu vou entrar, passar por uma porta e tal. E todo mundo que entrava, que conhecia um pouco dos produtos ou era atendido pelas meninas, disse: Nossa, caramba, eu nunca fui porque eu pensei que era diferente, nossa, não é tudo isso. Então também tem isso. A gente já está no shopping há 7 anos
Então, esses 7 anos, as pessoas já vão conhecendo, já vão passando para as outras pessoas, olha, vai lá, é Sim. tranquilo, não é o que a gente imagina que seja. É. Paula, também me permite falar algo que eu acho que é fundamental. Porque quando a Erika citou sobre essa questão que nós tivemos vários nãos, inclusive em alguns shoppings que hoje nós estamos também, e tá tudo certo, sabe? E aí eu vou falar um pouco sobre nós, quem nós somos, né? Eu sempre falo o seguinte: quando a gente recebe o não, a gente tem que trazer a consciência de quem nós somos, de qual é a imagem que nós estamos passando também para o nosso cliente. Porque eu entendi também que essa negativa, ela tem base. E qual é a base dela? Então eu preciso ter muito a humildade de reconhecer que, independente de saber o potencial do nosso negócio, que ele é um negócio de um benefício, uma saúde gigante, né? Mas que foi muito nichado, foi muito, sabe? É um nicho que foi muito vulgarizado. Então, o que que é o universo íntimo ela veio? Ela transformou um segmento que era visto como vulgar para algo elegante, algo sofisticado, algo onde a experiência que a pessoa tem dentro da loja é incrível, mas isso requer o quê? Muito estudo, muita dedicação, Perfeito. muita disposição em querer mudar, em fazer Ouvir. o diferente, ouvir o nosso cliente. E aí eu falo sobre a questão do orgulho, né? Que o orgulho não leva a gente a absolutamente nada. Então, quando houve uma negativa, doeu muito no nosso coração. Nossa, eu fiquei triste, chorei, fiquei arrasada. Porque, imagina, se fosse fácil, a gente teria várias lojas em todos os shoppings já, né? Então, para a gente foi muito difícil quando lá atrás nós tivemos essa negativa, porque falava sobre um segmento que a gente sempre tratou com muito amor, muito carinho, onde a gente sabia que cada atendimento, cada experiência que o cliente tinha em nossa loja, ele saía e trazia um feedback muito positivo. Então, assim, é importante falar sobre isso, por quê? Porque a Universo Íntimo ela se reformulou sim. Eu entendi que ter uma loja da estrutura que era antigamente não era atrativa. Ainda remetia, sim, àquele sentimento que não era o que a gente queria causar na vida das pessoas. Se a gente. Isso tudo aconteceu, essa mudança toda foi com a nossa transformação também, Uhum. sabe? Onde a gente realmente vestiu a camisa da humildade e reconheceu que não, peraí. Eu recordo muito uma vez quando o Eduardo, que hoje ele é o nosso gerente, trabalha com a gente, ele falou assim. eh, Elaine, vamos mudar a cor da loja? Vamos. Nossa, aí para mim foi um baque. Eu falei, não, negativo. Na época, a Elaine orgulhosa falava assim, negativo. Se quiser, ele vai ter que ser essa cor. Se quiser, vai ter que aceitar sex shop. E depois eu falo que depois de umas imersões, de uns treinamentos, de cursos, porque assim, já fiz muitos cursos, eu entendi. Eu entendi a dor do nosso cliente, não só a dor do nosso cliente, não só a minha dor, mas eu entendi o porquê o nosso cliente também tinha essa rejeição. Vamos lá, ele queria, porque o nosso produto ele é muito bom, mas ele queria, mas ele não quer se sentir constrangido. E eu fui pensar assim, gente, como é que eu faço para que isso modifique? E a gente foi entender, a partir do momento que eu entendi sobre a minha identidade, sobre quem eu sou de fato, de verdade, e sobre o que eu vim fazer, porque a gente fala sobre o propósito, falando É sobre o isso nosso aí que eu ia propósito. falar. Isso aí é uma coisa que ela já tá. Você percebe que a Elaine, a Érica também, mas as duas têm essa sinergia porque é muito bacana. Sim, Ela fala com um poder parece que está dentro do coração, a paixão, né, forte, né, do negócio. exatamente. E ela consegue, ela assim, parece algo de uma maneira muito natural. É porque Sim, marcas, né, empresas, elas sim, nascem com propósito. Só que a maioria das pessoas esquece que existe um propósito naquele negócio. E quando, como eu falei, quando já nasce com aquela paixão, o propósito ele flui de uma maneira natural. Então vocês conseguem levar para o negócio todos os dias essa visão que veio desde a primeira venda e continua até hoje. E essa questão de ouvir, de ouvir, de proporcionar experiência para o cliente, ela se renova por causa disso, é por causa do propósito. O propósito da marca de vocês, da empresa, é o que faz vocês toda a buscarem diferença no essa evolução. mercado. E aí eu vou mencionar uma coisa muito legal que eu aprendi.
que o herói da nossa jornada como empreendedor não é a nossa marca, não é a nossa empresa. A gente sempre, como falou, a gente não é, a gente para de ser humilde, a gente acha que a minha marca é o primeiro lugar, então eu decido, sou eu ali, e o herói da nossa jornada como negócio é o nosso cliente. Ele é o herói, a gente tem que colocar ele como protagonista, a gente tem que colocar a experiência dele como protagonista, a gente tem que ouvir. Então, saber exatamente a dor do cliente que é que faz, que leva esse crescimento, que leva esse momento ali que está o universo íntimo hoje em dia, né? E continua expandindo, porque trabalhar com o cliente é o tempo todo ouvir. E como eu mencionei, a gente tem clientes e consumidores cada vez mais exigentes. E eles vão se Cada dia tornar mais. cada vez mais exigentes, porque a gente tem tecnologia disponível, a gente tem a quantidade imensa de concorrentes do segmento de vocês. Então, quando a gente trabalha tantos concorrentes, como fazer com que as pessoas escolham o universo íntimo? Então, eu tenho tantas opções, por que eu vou lá no universo íntimo ainda? É a questão da experiência, como a Elânia, como a Erika me tratam quando eu chego lá. Eu sou uma cliente oculta do universo íntimo, eu já falei, né? Mencionei para vocês quando a gente se conheceu. E eu tive essa jornada também com vocês, né? Eu entrei na loja e eu fui tratada ali como, né, a protagonista do meu momento. Isso foi muito Perfeito. importante, isso muda toda a visão. A gente cria ali um público que se torna fã da marca e se torna, assim, um seguidor leal ao que vocês fazem, né? É verdade. Eu acredito que o verdadeiro sucesso de uma empresa é quando você sabe qual é o propósito dela, né? Para o que ela veio. E para que você tenha esse conhecimento, essa sabedoria toda, eu falo que é primeiro Deus, que a gente fala que a empresa ela não é nossa, ela é de Deus, né? É uma empresa que Ele que construiu, mas com propósito de transformação. E essa transformação começa por nós. A gente dá o transbordo na vida dos nossos colaboradores, porque a gente sempre costuma falar que o nosso colaborador ele não é o mesmo que entrou. Não é mesmo. Sem Uhum, sombra de dúvida. Se você perguntar para cada um deles, eles vão responder. E a gente não está falando sobre dinheiro, porque, claro, todos são ambiciosos, isso é muito gostoso, porque a gente precisa ter ambição para crescer na vida, né? com certeza. Mas fala sobre transformação pessoal, transformação familiar, e isso tudo a gente traz, é fundamental, né? A gente entender que nós estamos aqui. Para ter esse transbordo, para transformar, não nós. Eu sempre falo sobre o Espírito Santo de Deus, né? Que é ele que. Quem somos nós? Não somos um grão de areia, né? Nada. Mas Deus, ele te dá sabedoria, e aí você tem comunicação diferente, você tem atitudes diferentes, você trabalha com propósito, sim, de transformar, mas eu sempre falo o seguinte: para que impacte outras vidas, você tem que primeiro transformar a sua. Né? Não tem como. Então, ao universo íntimo, para você ter noção, até a própria maçã. Maçã da loja, tiramos a maçã. Da logomarca. A logomarca, a nossa Começou com a logomarca maçã, né? foi Era para uma tirar maçã. tudo. É, É porque era bem típico de sex shop, né? É. faz Então, sentido. assim, E a gente não tem era bem típico. identidade, né, É, Érica? Essa que é a realidade. é. É Porque impressionante, não tinha até essa identidade. narrativa de marca ela vai se criando também Vai Sim. se de criando. imagem. Porque é normal, a gente está crescendo, a gente cresce como humano, a marca também cresce como se fosse um ser vivo, né? Sim, Ela cresce sim. dessa mesma maneira. E a gente tirou a maçã, porque a gente entendeu que a maçã ela não denotava a nossa transformação, sabe? E foi uma pegada muito top, assim, foi muito show. Porque eu falei assim, me incomodava a maçã, eu já estava incomodada com ela na medida que a gente foi crescendo, que a gente foi inovando, que a gente foi trazendo estrutura diferente, aquela maçã não cabia mais lá. A gente tirou o sex shop, hoje a gente comunica a loja para adulto, né? Justamente por ser um segmento que você fala sex shop ainda tá muito, né? Não, a gente fala loja para adulto. Sim. E, e a gente tirou a maçã porque a gente entendeu que a maçã ela fala sobre o quê, Pecado. Pecado. né? Ela é Proibido. o símbolo do Proibido. pecado, né? Sim. Exatamente não. O universo íntimo ela não é proibida. Ela é uma Nem loja é para pecado. adulto e não é pecado, sabe? Porque a forma que a gente trata, eu estava falando para Erika que a nossa comunicação ela passa por toda uma curadoria assim total, sabe? Como é que a gente vai comunicar? Como é que a gente vai falar? Como é que a gente vai, sabe? Quem somos nós? Isso é fundamental, fundamental para o crescimento do teu negócio. Mas é muito bom. Ó, vou falar um negócio. A gente já salvou o casamento, viu? E não foi Pois nenhum. Não só, não só casamento, como nenéns. É, São Trouxeram o universo muito neném no mundo. eu digo muito que vocês têm uma loja de produtos, mas a loja, o produto em si, ele só é uma figura ali. Mas o que realmente vale, o que a empresa leva, né? O que que ela hoje
ela O atua, legado. o legado que ela leva para ajudar as pessoas, casamentos, como você colocou. Então, isso vai muito além de um objeto, né? Isso aí, o objeto é só um detalhe, mas o envolvimento que está por trás de tudo, Isso mesmo. aquele, né? Então, isso é muito legal, muito bacana ver e vocês conseguirem, sabe, essa sinergia de sentir isso. Sim, É muito, muito bacana. É o amadurecimento do negócio, né? É o amadurecimento de ouvir realmente, entender a história de cada cliente, de seguir. E esse entender, né? Como cliente oculta também já aconteceu comigo. Na própria loja vocês têm esse momento ali de oi, tudo bom? De se apresentar para o cliente, né? Os vendedores e tudo. E entender, ouvir. Esse ouvir de vocês, de cada cliente é muito legal. Dessa orientação também, né? De produto. Como que foi para. Tu comentou agora, né? Sobre essa questão de colocar, de ouvir a experiência do cliente, tudo. Mas hoje em dia se torna assim não uma exigência, mas faz parte já do dia a dia da marca, da empresa, vocês terem colaboradores que já conseguem captar essas histórias, já conseguem captar essas pessoas no meio de cada, né, atendimento. Então, sim. eh, comenta para mim como que foi essa chegada de vamos começar a educar também, né, os nossos colaboradores, os funcionários e todo mundo, para a gente ampliar essa visão aqui sobre educação, sobre sexualidade, porque vocês naturalmente já tinham isso, vocês já levaram o que era de vocês, né, para a empresa. E Sim, para introduzir isso, porque a gente sabe que existem funcionários que chegam e, ele precisa ter o perfil também para falar sobre aquilo, nem sim. todo funcionário vai ter perfil para apresentar um produto. Então, como acontece, né, esse momento de É vamos como, apresentar o negócio? como é que eles compram essa ideia de É, você? Como é que porque eles vivem esse sonho juntos aí? Porque é algo que vocês têm isso no coração e na mente. Mas passar para as pessoas, para a equipe, né? É bem interessante porque tem que ter pessoas, né? Sim, e- sim. é, passa. É, é... Ó, eu vou sempre falar sobre transformação da gente que começa, tá? Sempre começou pela nossa transformação, nossa mudança, nossa comunicação. Mas nós sempre tivemos muito essa questão da empatia com os nossos colaboradores. Eu lembro que recente fizeram uma observação pela forma que eu trato o nosso colaborador, né? Eu sempre falo que colaborador bem cuidado, bem tratado, ele vai tratar tão bem o teu cliente, inclusive na tua ausência. Não você não Sim, precisa estar. Então, nós tivemos um entendimento através, sim, do nosso autoconhecimento. É, somos coach, sim. Eu tenho formação de coach, tanto business quanto life, analista comportamental. Ah, tá Enfim, explicado. um legado aí já. tá na A ponta da Érica língua já o também. É treinamento verdade. todo, É, né? também De inteligência emocional já Tá na também. ponta da língua. E aí, eu sou muito grata, sabe? Porque esse treinamento trouxe um pouco mais do meu autoconhecimento. E aí eu entendi a necessidade. Eu já fazia, eu até falo que essa normativa que tem agora, R1. a NR1, a gente já exercita isso há muito tempo dentro da nossa empresa, viu? Que é uma normativa que fala muito sobre Cuidado a forma que psicológico. você cuida do seu colaborador, do psicológico Uhum. dele. Elaine, por que você está falando isso por conta do atendimento? Porque eu entendo o seguinte: pessoas bem cuidadas, elas vão tratar de outras pessoas também. Então, começa muito por isso, por esse atendimento, por esse carinho. Elaine, como é que os colaboradores vestiram esse treinamento, essa forma de atendimento? Você só dá o que você recebe. Perfeito. Você só dá o que você É, recebe. Então, assim, e nós trouxemos para ele tudo aquilo, nós não retemos nada. Tudo que a gente aprende, a nossa empresa, ela tem muito treinamento, muito. Teve um comentário de uma candidata, né, à vaga, falou assim, já ouvi dizer que é muito difícil entrar na empresa. Não, não é difícil. Você tem que só estar disposto, querer, né? E saber que existe uma cultura forte, existe valores e princípios que são inegociáveis. E a gente fala de Deus, sim. Ele que é o dono de tudo e a gente não abre mão. São princípios para a gente inegociáveis. Então tem um momento da oração pela manhã, tem um momento da oração da tarde. Tem um momento, sim, de edificação. E não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que a gente fala.
né? E aí, a gente traz todo um conhecimento sobre a palavra de Deus, assim como trazemos também todo o conhecimento, tudo aquilo que a gente aprende. E não só eu e a Érica, os nossos gerentes que passaram por um treinamento, onde sim, a Universo Íntimo investiu em cursos de coach também, sim, sabe? Inteligência Que emocional. inteligência emocional para lidar com as pessoas. Então, eles se sentem amados, e isso faz toda a diferença. E aí a gente também trouxe o curso, nós fizemos o curso de análise de perfil comportamental, e isso fez toda a diferença no nosso atendimento, E no negócio em porque si, né? no Sim. negócio total, porque a gente não só colocou as pessoas, assim, pelo próprio feeling, né? Eu digo que o vendedor ele tem um talento nato. Só que tem perfis, né? Perfis que são para a área de venda, assim como tem perfil que é para trabalhar No lá escritório. no escritório, no seu cantinho lá, tem perfil que é para trabalhar na área financeira. Então, nós conseguimos analisar todo o perfil da nossa empresa após o curso, e a gente entendeu que, graças a Deus, todo mundo estava no seu lugar certinho. Né? Então, isso foi muito bacana. Porém, nós demos o treinamento. Se você entrar na nossa loja, eles vão avaliar vocês. Já a análise do Já a cliente, né? análise do cliente. Que também é Então, muito importante, porque é. se você atende o cliente da forma correta, é praticamente certa a venda, né? Porque assim, as pessoas tinham muito aquele ditado, como é que você gosta de. Como é que você atende? O cliente quer ser atendido. Não, como é eu atendo como eu gostaria de ser atendido. E não é, isso não é real. Não é. Porque as pessoas são diferentes. Então, eu gosto de ser atendida de um jeito, a Elane de outro, a Paula de outro, o Thiago de outro. Então, se eu entendo um pouco de perfil, eu sei mais ou menos qual é o perfil dela, eu consigo dar um atendimento muito exclusivo para ela e que ela vai ter como não levar. Então, a gente passou esse direcionamento para eles e hoje eles entendem bem. Cada vez que entra um cliente, pela a forma de entrar, como ele se comunica na chegada, ele já analisa, assim, já sabe mais ou menos qual é o perfil e conseguem desenrolar a venda muito mais fácil. E assim, não é só análise de perfil, é uma conexão. A gente fala que é sobre o V0 que a gente aprendeu, a conexão, é sentir a dor do cliente, Uhum. é sentir a necessidade do cliente, que como eu falei, a gente vira psicólogo, tá, gente? De verdade. Sim, E aí a gente consegue Mais ouvir fácil. muito o cliente e se conectar. Porque assim, é, por exemplo, quando eu dou treinamento, eu sempre falo muito para ele, a função, ela, lógico, é primordial para você passar a informação certa, mas a conexão, o cliente ele tem que entender. Eu ensino nossos colaboradores a fazer aquilo que é o que eu faço. Por isso fala que a empresa é a cara do dono, né? Então tem muito isso. Eu sempre falo muito para eles, ouçam a dor do cliente. O que que ele vai buscar? Você tem muitas opções para oferecer para ele, mas você precisa entender a necessidade dele e buscar, sim, uma solução para ela. E você e você tem que entender que o cliente, ele não está lá, ele não é só olhar, só ver cifrão, não. Ele tem que sair satisfeito, ele tem que sair de lá com a certeza no coração do que o problema ou algo que ele veio trazer para fazer de diferente, ele saiu de lá na certeza que já deu tudo certo. E isso fala sobre conexão, isso fala sobre, sabe, o olho no olho, e entender e ouvir realmente essa necessidade. Então, tudo isso a gente coloca, implementa no nosso treinamento, porque fala sobre a gente faz isso com eles, né? A gente procura sempre dar o melhor a cada um deles. E isso faz toda a diferença no atendimento. E eles realmente são fiéis à marca, viu? São muito fiéis à marca, porque eles sabem o que a gente não vende produto, a gente vende valor, sim. valores, né? Sim. E aí fala sobre a nossa cultura, sobre a nossa identidade também, E a né? gente sabe muito bem que hoje o maior gap para qualquer empresário, que, principalmente aqui na nossa região, né, é essa questão de contratação, né? Então, contratar para várias áreas, seja qual for a questão de, ainda mais para o comercial, é muito difícil, não é fácil e vocês terem todo esse domínio, essa paciência de totalmente fazer esse onboard, né? Um colaborador que quer chegar na empresa, quer começar a trabalhar na Universidade, passa todo essa jornada que ele vai ter para absorver a sua cultura. Então não é fácil, é realmente desafiador, né? Eu digo muito sempre que os 3 P, né? O processo tem como mudar, o produto tem como ajustar, mas o outro P, esse aí, meu amigo, é, É mais é difícil. o mais difícil, né? É verdade. Então não é fácil, né? Sim. Não, eu ia comentar que. Eu ia falar de branding, né? Mas eu vou falar justamente da construção de marca que vocês falaram agora há pouco. E eu até anotei aqui, desculpa a minha voz, gente, que tá.
o branding, né, a construção de uma marca forte, ela nasce justamente dessa sensação que o cliente tem após o atendimento e o que ele vai sair falando sobre a experiência da compra. Perfeito. Então, uma marca, ela cresce e nasce e se desenvolve forte a partir disso. É o que o cliente vai falar quando ele sai de lá, é o que ele vai falar sobre como foi todo o momento dele ali dentro ou nessa jornada de compra. Então, nasce também desses micro detalhes, né? A marca forte, ela nasce de todos esses micro detalhes que vocês comentaram aqui, de treinamento, de atendimento, de como a gente vai ou não, né, entender cada cliente, quem vai atender esse cliente. Então, o perfil desse cliente são micro detalhes que nem todo empreendedor está disposto a entender. Perfeito. E aí ele leva todo o cliente para uma jornada de compra que ele não quer e ele não volta nessa loja. É, E verdade. a gente sabe, todo empreendedor sabe que custa, né, que é melhor, custa menos você trazer clientes que já são da loja para continuarem comprando com você do que você buscar novos clientes. É claro, todo mundo quer novos clientes. Todo Sim. mundo quer novos consumidores, todo mundo quer que outras pessoas conheçam a marca. Mas os consumidores voltarem, isso não tem preço e isso aumenta muito mais o ticket de uma empresa. Consumidores Sim. que estão consumindo ali de 2 em 2 semanas, 15 em 15 dias. Isso é fantástico, isso é sucesso de marca, total. E eles vendem também, né? Para outras pessoas. Vendem para outras pessoas, O eles cliente que saem foi bem falando. atendido, ele vai replicar isso. E o que foi mal atendido também. E eu te garanto que ele vai falar para muito mais gente do que aquele que foi bem atendido. Porque as pessoas, para falar mal, elas falam pra 300 pessoas logo. E quando fala mal, a gente escuta muito mais a negativa do que É, a É, positiva. A gente leva muito verdade. mais a por sério isso que é muito uma importante negativa. não ter esse cliente que saia insatisfeito. Então, se a gente procura muito. Óbvio que uma hora ou outra a gente não vai agradar todo mundo. Mas a gente tenta o máximo reverter sempre que alguém, por algum motivo, tem alguma coisa que não Alguma tenha gostado, satisfação. alguma satisfação, a gente sempre puxa esse cliente de volta, vem cá, o que foi que aconteceu, tenta resolver, para que não tenha, né, essa insatisfação, porque a gente sabe o quanto é ruim esse marketing negativo. Sim. Totalmente. É gestão de marca e gestão de negócio que caminha junto. Então, é cuidar ali tanto do produto, então, produtos de qualidade, quanto atendimento de qualidade para esse cliente ter esse retorno, né? Totalmente voltando ali de tempos em tempos. Eu ia falar também, ia comentar sobre a curadoria e esse processo, as embalagens, tudo que vocês reúnem ali. E como isso, né, é satisfatório para o cliente, porque ele escolhe a Universo Íntimo por tudo isso que a gente já está comentando e também pelos produtos. Então, essa seleção de produtos, ela ocorre de uma maneira muito bacana. Eu quero elogiar, na verdade, vocês por causa disso. Obrigada. E eu queria saber se vocês têm algum retorno realmente de clientes sobre isso. Então, eu adoro como vocês escutam. A gente estava falando que vocês escutam cliente e tudo, mas os clientes eles também trazem assim pedidos de produtos porque eles confiam em vocês. Eles tem alguma coisa relacionada a isso de eu confio tanto, eu gosto tanto de comprar no Universo Íntimo que eu chego com eles e peço uma solução ali para um problema mesmo não tendo. Tem algum momento que vocês já tiveram essa experiência e trouxeram para a loja e tiveram um sucesso legal? Olha, assim, eu vou falar sobre uma experiência. Eu acho que isso faz todo sentido, né? Porque a gente passou muito por essa experiência, assim, foram várias vezes. Eh, o produto foi a embalagem. É impressionante, a embalagem. O que Uhum. acontecia? Todas as vezes que a gente fabricava, na época, eu lembro que era uma embalagem com reciclável, né? Na realidade. Aí tinha o formato da maçã na época, e ainda assim as pessoas não gostavam, elas preferiam a sacola preta. Aquela famosa sacola, sabe? Sem nada. Sem nada, sem. Então a gente precisava eh, trazer uma experiência de embalagem diferente, porque isso fala, né, isso vai, na realidade, trazer muito mais valor para nossa marca. Aquela sacola não fazia sentido, não faz sentido. E aí, quando nós mudamos, tiramos a maçã, colocamos a flor de lótus, isso foi experiências que a gente ouviu do cliente, viu? Nós entendemos que a maçã, que a gente até brincava na época, eu digo, é maçã da Apple, não tem problema não. A gente entendia que a maçã, ela era um empecilho para o cliente sair com a sacola, com uma embalagem bonita da loja, e aquilo não fazia muito sentido para ele não queria exposição.
Senão a gente precisa mudar, a gente precisa realmente. E a gente entendeu depois que a nossa embalagem hoje, as pessoas têm o maior prazer de sair com ela. Então foi uma necessidade, foi uma. Eu posso até falar, foi uma observação que vários clientes colocaram na época, que eles não queriam sair. E olha só a diferença, foi só saiu a maçã da logomarca. Pois é, de Os uma outros não. marca multinacional que passa status como a própria Apple é. Sim. Dentro da nossa loja não fazia Vai sentido. Esse Não não é? faz sentido, né? E não queria. Eu disse, não, mas a maçã Ele quer acabou dizer de alguma comprar um iPhone, coisa. querido, leva. Aí eu Pois disse, não. é. Aí senão não fazia sentido. E quando a gente mudou, eu falo que isso foi muito forte, de verdade. Hoje, as pessoas têm o maior prazer de sair com a nossa embalagem. Pois É é. uma sacola linda, né? Bem bonita mesmo, muito trabalhada. E assim, as pessoas têm maior. Assim, é super. A gente até chegou a experimentar, né? Você deseja levar na sacola? Lógico que tem. Mas ela por cima, não, não pode colocar, então gosta de estar andando. Então, eu tô Sim, falando assim de um produto embalagem. Agora, perfeito. claro, os produtos da Universo Íntimo, a gente ouve muito o nosso cliente e tenta entender a necessidade e trazer para nossa empresa algo que vai suprir o que de repente é o que ele tem mais. O que eu posso te falar é que hoje nós temos muitos produtos que solucionam problemas, né, íntimos, problemas pessoais, e tem muito, né, mulheres que têm muito problema de vaginismo, por exemplo, né, a gente tem vibradores específicos para exercício, exercício pélvico, exercício íntimo também, algumas disfunções, né, eh, masculinas. A gente tem produtos também onde médicos recomendam e compram na nossa empresa. Então, assim, a gente ouviu tudo aquilo que a gente ouve de necessidade, a gente corre. Opa, vamos suprir isso aqui? Por exemplo, pompoarismo, né? Tem muitas mulheres que fazem exercício de pompoarismo para reabilitação da musculatura íntima, exercício pélvico, enfim, infinidades. A gente tem hoje vários produtos direcionados para essa necessidade de exercício íntimo. Então, assim, a gente ouve muito qual é a necessidade do cliente, a gente quer entender. E as meninas dão essa demanda para a gente, porque elas estão de linha de frente, elas estão ouvindo o cliente. Então, quando algo Ótimo. dentro da nossa empresa não tem, a gente busca justamente para suprir essa necessidade, para fazer essa diferença. E assim, a Universo Íntimo ela é muito conhecida porque nós trabalhamos com os melhores produtos no mercado. Perfeito. Eu perguntei isso porque tem uma observação que eu gosto bastante de fazer de todos os empreendimentos assim que a gente vê de produto, que o cliente ele sente a marca antes de entender a marca. O que eu quero dizer, ele sabe que a marca vai, ele sente realmente que a marca vai ajudar ele, que aquele negócio vai ajudar ele no Perfeito. problema dele, antes dele entender toda a questão por trás. Porque o universo íntimo existe, como elas me atendem. Ele só chegou lá e ele já entendeu, ele já sentiu que vai solucionar ele, vai ajudar. E aí, tudo isso que tu comentou agora se encaixa nisso. O cliente ele ainda não entende, ele está conhecendo, ele está entrando pela primeira vez na tua loja, mas ele já sentiu essa confiança pelo comportamento, como vocês se comportam, como vocês atendem, como vocês estão ali com o ambiente, a diversidade de produtos. Então é muito legal. Paula, e é tão assim, é surreal, assim. Eu falo que os empresários deveriam estar um pouco mais presentes na sua loja. Eu não estou generalizando, mas a gente sabe que tem empresário que ele é um visitante, né? Ele vai. Cara, é muito importante tu estar lá o dia a dia também. Tem um tempo, vai, precisa estar, para entender a dor do teu cliente e entender as necessidades que tu precisa transformar dentro da tua empresa, né? Eu digo que uma experiência tão, eu falo simples, tá, gente? O cliente, ele, quando ele entra no universo íntimo, ele é abordado de uma forma diferente, onde a gente precisa ter esse acolhimento e ele precisa se sentir fazendo parte da nossa empresa, né? E aí, além de ter esse acolhimento, a gente serve o nosso cliente, sabe, com uma água. Ele não quer, aí a gente pergunta se ele quer um chá, quer um refrigerante. Ele é mimado dentro da loja. Eu falo assim, nossa, eu só vim aqui, sabe, conhecer um pouco. E aí ele come um bombom. Ele é servido, a gente serve o nosso cliente. Nós estamos lá para servir o nosso cliente. Né? E quando fala sobre o servir, é toda a experiência desde a hora que recebe. Você Exatamente. recebeu o cliente na porta, sabe? E sai, sabe, parabenizando ele, porque ele escolheu a melhor marca, os melhores produtos que tem na nossa loja. Então, a gente parabeniza ele e agradece, porque ele foi um cliente que ele escolheu estar no Universo Íntimo. Como não mimar, né? Como Uhum. não. Nossa, é uma experiência maravilhosa. Conta só um pouquinho dessa história, dessa mudança. Voltando à questão da marca, Ana Paula.
da marca da maçã para flor Flor de de lótus, lótus. o símbolo. O que levou vocês chegarem a definir esse símbolo para vocês? Foi uma coisa que eu já sei a história um pouco, mas eu queria que tu falasse um pouco para todo mundo ouvir de como essa mudança impactou, porque realmente foi uma mudança que deu uma representatividade muito forte de clientes que viram e perceberam que é parece que é uma nova empresa, só por uma mudança de um símbolo. Fala um pouco disso aí pra gente. É, aí eu vou falar de Deus. Pode falar. E aí eu vou falar desse Deus que transforma, desse Deus que salva, desse Deus que liberta. Sempre falo assim, e falar dele, gente, sempre me emociona. Sempre me emociona um pouco, porque assim, eu falo que a Universo Íntimo, ela passou por muitas transformações. Só um pouquinho. Pode chorar, pode chorar. É, Eu falo assim que falar de Deus para mim é sempre importante, é sempre fundamental. Hoje mesmo eu estava falando para Erika sobre isso, né, Erika? Desse, desse pai que é generoso, sabe? Que entender o significado da loja, porque teve alguns momentos difíceis que a gente passou, que eu pensei assim, Senhor, será que é pra gente ter essa loja? Será que era a tua vontade? Será, Deus, que trabalhar com esse segmento que eu não vejo algo sujo, porque eu sempre olhei diferente, eu sempre quis transformar. Como é que eu faço para que essas coisas aconteçam? E Deus, ele foi dando direcionamento. Porque a gente costuma dizer, Deus, quando quer falar contigo, ele fala, manda até um cachorro falar com você, né? E aí eu falo sobre a nossa intimidade com Deus. E isso tudo, sim, fez parte de toda a transformação do universo íntimo. Quando eu falo que a universo íntimo passou por mudanças, ela fala sobre a nossa identidade, de quem nós somos de verdade, né? E eu, sim, eu tenho orgulho em falar porque ele colocou essa semente, eu sabia, eu queria essa mudança. Tinha algo que eu olhava para nossa loja, nossa empresa assim, não faz sentido, não, a gente precisa ter a nossa identidade. Então não condizia toda aquela mudança que existia de dentro para fora, permanecer com aquele mesmo layout, não faz sentido, sabe? E assim, eu acredito muito que Deus usou muito o Eduardo na Doado, época grande para doado. trazer para trazer esse layout, porque a gente conversava, né, Erika, falava assim, não faz sentido essa maçã mais. Vamos só tirar a maçã? Não, não faz sentido, mas tem que ter um significado. E por que tirar a maçã? Foi aquilo que eu falei no início. Ele não fala. O que é o universo íntimo? Não fala sobre transformação, sobre mudança. Quando ele veio com essa flor de lótus e ele explicou. A flor de lótus a gente vai colocar porque ela fala sobre transformação, sobre mudança, sobre empoderamento, fala sobre você. E de onde ela nasce? Ela nasce da lama. Ela nasce da lama, gente. Olha que Pois lindo. é, Ela né? nasce da Olha que lama. lindo. Então a gente tirou a maçã que ela simbolizava. De fato, eu lembro que eu estava na igreja. Olha só, eu estava pedindo a Deus um direcionamento e eu falava, Deus, sonda meu coração. Deus transforma tudo que precisa ser transformado na nossa empresa, porque eu não quero que seja vista dessa forma. Eu quero que as pessoas olhem diferente. Eu não quero assim, é muito difícil, gente, você ter uma empresa de um segmento que você sabe que é tão bom tudo que a gente prega lá dentro, sabe, é algo transformador. Como as pessoas não conseguem enxergar isso? E eu sempre falava assim, não tem que ter uma pegada, tem que ter algo diferente. Eu lembro que quando ele trouxe a notícia da flor de lótus para substituir, trouxe significado, eu falei, meu Deus, é isso. É isso, faz sentido. Faz sentido essa mudança, faz sentido essa transformação. Porque sim, sair da lama. Eu falo que, é, eu falo que, assim, é como se você estivesse tirando algo de pecado da tua vida, da tua empresa, que não fala sobre a tua identidade, que não fala. Quando a gente olha para os nossos colaboradores, o nosso time, sabe, que de alta performance, porque eles são de alta performance, e você olha para eles e vê que eles não são mais o mesmo, fala sobre a flor de lótus, fala sobre transformação. Quando você olha para o nosso time, olha para a nossa vida e vê que a gente conseguiu perdoar às vezes um irmão, perdoar um pai, perdoar uma mãe, e você recebe isso do teu colaborador. Dona Elane, eu consegui perdoar meu pai. Sobre tudo aquilo que vocês. Sobre todo o treinamento que foi dado, sobre todo
o poder da autorresponsabilidade, sobre o poder da transformação que vem de dentro para fora. Isso fala da Flor de Lótus. Fala da Flor de Lótus quando o time todo ele tá, sabe, focado em fazer diferente, em transformar vidas, porque não é simplesmente, gente, não é simplesmente atender, vender, é valor, sabe? É conexão, é identidade, é acima de tudo a presença de Deus. E eu falo muito do Espírito Santo de Deus, porque eu sempre digo assim, Pai, se for da tua permissão, sabe, que o Espírito Santo de Deus transforme, sabe, que o Espírito Santo de Deus ele impacta e transforma vidas. Então, é por isso que você tem esse atendimento muito acolhedor. É por isso que modificou a marca. Por isso que não tem mais maçã. Tem flor de lótus, tem restauração, tem transformação. E, ó, eu vou falar um negócio que a Erika me lembrou isso e foi muito forte quando ela falou isso. Eu chorei que só, gente. Sou um pouco chorona, né? Que falar do universo íntimo remete muita conquista também. Ela falou assim, Elaine, que louco. Olha só. Há muitos anos atrás, há muitos anos, eu não, assim, eu não, eu fiz uma tatuagem. E a minha primeira tatuagem, adivinha o que foi? Não falou. Uma flor de lótus. Incrível. Olha Isso que já tem, acho que incrível. tem uns 9 anos, Uns 9 anos. essa tatuagem. Nossa. 8 ou 9 anos. Gente, é sério, eu me arrepiei toda. Eu falei, meu Deus, eu tenho na minha perna uma flor de lótus. E faz todo sentido para o que hoje a gente prega, para o que hoje a gente vive. Porque é assim, sabe, as pessoas não sabem o que acontece por trás dos bastidores, né? Isso tudo aqui para acontecer, existe o trabalho de cada um, a semente de cada um, né? E eu falo que no universo íntimo, quando elogiam o nosso atendimento, quando as pessoas passam por experiência, elas não fazem ideia de toda transformação que há por dentro. E aí eu falo sobre guerra espiritual também, viu? E é muito engraçado que as pessoas acham que ter uma loja com um segmento como o nosso não tem. Hoje a Erika estava falando lá, inclusive, para as meninas. Se vocês achavam que numa loja para adulto não ia ter a presença de Deus, eu vou falar um negócio, aqui é o que mais tem. Porque ele que é o dono. E sabia que tem uma marca, inclusive a gente até trabalha com ela, que ela tem uma linha gospel. Que são produtos iguais aos outros, só que a embalagem é diferenciada. Para trazer essa conexão, assim, dizer assim mesmo, ó, tipo, a pessoa achar, não sei, tirar o pecado, talvez. Sim. Mas tem uma linha gospel. Mas eu acho bacana, assim, ver ela falar e a Elaine colocar que é um símbolo, só um símbolo até alguém usar a marca, né? E a forma que vocês usam essa marca, usam esse símbolo. Eu tenho 18 anos de agência, né? Sou bacharel em design. Eu nunca vi alguém falar de uma maneira com um toque tão forte e dentro, né, do brand, assim, de uma maneira surreal. Então, não é qualquer pessoa. Então, para você absorver isso de uma maneira que você fala hoje, Elaine, é algo muito de Deus, realmente, porque É. não é para qualquer pessoa que Não foi consegue trocado só um símbolo, né? Não foi só só tirei um símbolo e botei outro, não. Na verdade, tem uma isso que história. é bem interessante, porque hoje não é difícil, mas hoje você conseguir olhar de uma maneira tão funda dentro de você, é impressionante. Eu recordo que houve um mover de Deus muito forte na nossa empresa, né? Foi um momento que nós fizemos vários investimentos, fizemos bastante investimento, e nós tivemos que mexer nos valores que nós tínhamos reservado. E aí eu precisava de um valor muito alto para pagar uma conta muito alta. E assim, foi incrível. Porque eu pedi muito a Deus. E de fato, eu recordo que eu estava pela manhã chorando, falando de Senhor, como é que eu vou resolver essa situação? Porque nós tínhamos usado todo o nosso caixa para investimento. E aí, ele já no outro dia, no mesmo dia à tarde, quando eu cheguei, havia caído na nossa conta um valor que era um valor de investimento e que já tinha passado o tempo suficiente para esse valor retornar para nossa conta. Se isso não foi o mover de Deus, é o quê? Né? É essa mão que ele dá todos os dias na nossa vida, na nossa empresa. E é isso, gente. Falar de Deus sempre me traz muita emoção, assim. Muito bacana. Com certeza, Maravilhoso. nossa. É uma empresa é construída com uma narrativa, com uma história muito honesta, né? Muito. É honesta. Construída na rocha. É o que o Thiago comentou, né? A gente vê a paixão de vocês pelo negócio. Então, Sim. foi construído mesmo com muita força, muita realidade ali de dor de vocês.
mas transformado em uma coisa, uma empresa com uma cultura muito incrível, muito forte. E falando em construção, em cultura, a gente vai falar de uma coisa muito legal agora que eu queria ouvir também. Como que está acontecendo esse processo de expandir, né, a marca para franquias, né? A gente quer entender também esse momento maravilhoso do crescimento, né, de vocês. Como é que eu faço? Eu quero ser um franqueado da Universo Íntimo. Como é que eu faço? Como é que eu tenho que ter? Que perfil vocês têm O que 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 eu ter? O que preciso? que eu preciso? Como Qual é o que é trabalho? perfil Como é que é isso hoje para vocês, a franquia? Como é que eu faço para ter, né, ser um Franquear. franqueado Universo Íntimo? o perfil desse franqueado, né? De onde ele deve estar aí. Assim, eu sempre falo sobre uma cultura muito forte que a Universo Íntimo ela tem, sobre princípios e valores que são inegociáveis. Então a gente precisa ter esse franqueado, essa pessoa que quer realmente levar nossa marca para os outros shopping, que ele respeite essa cultura, que é fundamental, mas seja alguém também que esteja presente também no seu negócio. Eu não estou falando 100%, né? Porque a gente sempre fala que tem muita gente que quer o seu próprio negócio, mas ele não quer participar. E é fundamental. A Universo Íntimo, ela vem de uma construção, de uma narrativa cheia de valores e principalmente de resultados positivos. Né? A gente sabe disso. Então, assim, queira estar dentro de um shopping, porque nós fomos a primeira loja dentro de shopping center em Belém, né? Começou aqui por Belém, né? No Brasil, né? É No do Brasil, Brasil? desculpa, No no Brasil, Brasil, né? que foi em Belém. Duas Pioneirismo, unidades, né? né? Parque e Parque e Pátio Belém. pátio, E a isso. pessoa, ela precisa querer transformar vidas, impactar vidas, trazer esse diferencial. A gente trouxe esse diferencial no mercado, mas ela precisa ter essa consciência que ter uma unidade da Universo Íntimo vai ser transformadora não só no time, mas também nas outras pessoas. E também, assim, é uma loja que, graças a Deus, fatura muito bem. Pois é, eu ia falar disso para Obrigado. Maravilhoso. Muito bem, obrigado. isso, vocês vão dar todo esse suporte, Sim, questão todo esse dos suporte. números, para quem Sim, realmente Todo, qual, como é que todo. está a questão de faturamento, todo o processo que vocês hoje já administram a empresa de vocês, vocês sabem, isso está tudo Sim, para tudo preparadinho. tudo, né, engatado para fazer. O Tá, franqueado, ele entende que ele não compra, né, a franquia só pelos produtos, né? Ele compra o método, ele compra o posicionamento e principalmente a posicionamento. reputação, A né? reputação, A reputação de uma exatamente. marca. Então, é importante realmente a gente frisar essa questão ali da, dessa parte da extensão de uma reputação construída, né? Ele está Exatamente. comprando É essa um legado, extensão. né? É legal, a gente fala em Passado. Comprar legado. esse amor pela A marca gente também. fala em legado, porque ela é uma marca que ela sobrevive a algumas crises porque ela já tem um legado. Sim, Então, é muito exatamente. mais seguro. É um investimento de negócio muito mais seguro, inclusive, Sim, sim. né? Hoje nós somos convidados para shopping, sim, não só aqui no sul do Pará, né? Como para fora de Belém também. Já recebemos vários convites, mas nós, como genuinamente paraense, a gente quer, sabe, ter essa construção melhor aqui na nossa Perfeita. Belém. E sim, a gente está ansiosa também para as outras cidades, porque nós já recebemos convites, né? De São Luís, São Paulo, Rio de Janeiro. E assim, para fora, né? Eu tenho certeza que vai ter um universo íntimo em cada cidade do nosso Brasil, vai ter um universo íntimo onde ela vai estar impactando e transformando vidas, pode ter certeza. Legal. Se torna uma referência no segmento, né? Sim, É, é o, uma a ma- referência no a- o segmento. empreendimento pioneiro, ele tem esse prestígio, né? Ele não é só o primeiro a fazer, ele é o primeiro a fazer de um jeito certo, né? E a Exatamente. levar, a criar esse novo padrão certo de fazer as coisas. Então, Paula, imagina só, pela primeira vez, assim, eu falo pela primeira vez mesmo, sabe? Existe uma marca que é o Universo Íntimo, onde os shopping centers querem ter a nossa marca dentro do seu estabelecimento, Então, onde você viu uma loja para adulto, hoje as pessoas querem. Isso é uma construção, assim, incrível, né? Eu falo que é extraordinária, né? Mas aí, Elaine, eu quero ser franqueado. Onde eu vou buscar essas informações? Você trabalha na rede social, site, No site da loja tem um campinho lá, seja nosso franqueado. aí tem todo Aí lá você coloca os seus dados, né? O valor para ser investido. Aí o pessoal que está tomando conta, o comercial, aí, comercial entra em contato e começa esse diálogo. perfeito. E ó, eu vou falar um negócio, viu?
Excelente franquia, viu? Vai Adoramos. fazer excelente negócio ser um franqueado hoje. Eu vou te Seja um falar. franqueado, né? Seja um Universo franqueado íntimo, que é universo íntimo. negócio forte. É forte, é forte. E tenho Maravilhoso. certeza que. É babado. Sim, a gente, né, continuando essa questão ali de novidades, dessa expansão, vocês também têm um novo projeto que vocês querem apresentar pra gente, né? Sim. E aí, conta aí pra gente essa novidade da Universo Íntimo. Tá. Nós vamos estar com nossa WeCast. WeCast, né? Onde vão ter. Vai ser um podcast. Exatamente, vai ser um podcast onde a gente vai estar com vários convidados. Convidados, sim, inimagináveis, né? Onde a gente vai estar falando sobre esse universo que transforma, esse universo necessário, esse universo que fala sobre saúde íntima e bem-estar pessoal, onde transforma relações. E vamos estar com vários profissionais de várias áreas e pessoas de conceitos também, né, que a gente está trazendo religiosos, espiritualistas também para falar sobre esse universo que é necessário. E também a gente vai aproveitar também para fazer nosso merchan, né? Falar sobre que início de setembro a gente vai estar lançando o nosso produto, né? Graças a Deus. A Universo Íntimo vai estar entrando aqui com. Vai ser aqui, logicamente, a gente vai estar divulgando sobre o nosso Body Splash, né, Érica? E o Home E o Spray. Home Spray. A gente vai estar fazendo um evento dentro da loja para divulgar esse nosso lançamento da Universo Íntimo, onde você vai poder estar usando dentro da sua casa um Body Splash, encantando, né, o seu ambiente, onde você vai poder estar passando no seu corpo essências afrodisíacas. Muito top, viu? Regionais do Pará. Olha, Gente! nossa, viu? Não, mas é isso, a marca evolui sem perder a Sim, essência, né? sim. Ela tá Perder a evoluindo, tá essência. criando novos produtos, mas continua sendo o Universo Íntimo, que é a cara de vocês, que nasceu ali daquela história forte. Isso é muito legal, parabéns, de verdade. Obrigada. Se adaptando também a essas mudanças culturais e trazendo esses produtos, né, novos. Sim. Excelente, excelente. É isso aí, não. Ela tava falando, então, vamos ver, pessoal. E daqui a pouco aí o WeCast aí, um podcast aí, tá nascendo aí. A nossa amiga Ellen vai estar, Elaine vai estar falando, então vai ser muito legal, né? Ter isso aí também levando conteúdo, né? Vai ser bem legal ver Sim. falar e discutir isso, trazer pessoas para debaterem. Pessoal, meninas, eu só tenho a agradecer. Eu já vou por considerações aí. Somente agradecer também, foi uma É, conversa muito boa, muito excelente legal bate-papo, deu para. ouvir a história de vocês. Sem dúvida, enriqueceu muito o nosso canal aí no Grit, que é justamente com esse maior propósito que a gente tem aqui, é contar essas histórias, debater com os empresários, né? Como a importância do empreendedorismo, como ele se posicionou a sua marca. Sem dúvida, a Universo Íntimo na mão de vocês aí está muito bem posicionada. Você não tem nem o que dizer, com o posicionamento de marca, Nossa, nota 10. Obrigada. Nota tá mil, cara. é uma construção honesta, Sim. aconteceu natural. Então, Como a Erika fala, construir Ele é na rocha. na rocha. Muito, muito somente obrigado agradecer. mesmo e fica o convite para o próximo também gravar novamente aqui. Com a gente vai ser um prazer. Foi muito bom mesmo ter Ótimo. vocês aqui com Obrigada. a gente, tá bom? Muito obrigada também, Thiago, Paula. Obrigada, foi maravilhoso também, né? Falei pouco, mas obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Grit Podcast. Mais uma vez com vocês. Um abraço. Obrigado, gente.